E aí pessoal, aqui quem fala é o Miau, e esse é um guia de personagem da Cilly, a borboleta da tempestade. Cilly é uma personagem 5 estrelas do elemento quântico. O caminho dela é da caça. Personagens desse caminho dão mais dano em alvo único. Após usar a técnica, Cilly ganha furtividade por 20 segundos. Enquanto ela estiver furtiva, ela não vai ser detectada por inimigos e ganha uma melhoria após iniciar o combate. Essa melhoria faz parte do talento da Cilly. Enquanto ela estiver ativa, você vai dar dano extra por certa quantidade de rodada, e também é possível obter ela derrotando um inimigo. Derrotando um inimigo, você recebe uma rodada extra. Inimigo derrotado durante a rodada conseguida pelo efeito de ressurgimento não ativarão um outro ressurgimento, só dá para resetar uma vez. O ataque básico causa dano quântico em um alvo único, bem básico, e a perícia dela, além de dar dano quantum em alvo único, também aumenta a velocidade dela por certa quantidade de turno. Na Ultimate, ela imediatamente ganha uma melhoria, ou seja, um bônus de dano da passiva, e causa dano quantum a um único alvo. É um dano bem alto, e se derrotar o inimigo, você também consegue aquele reset. Na Ascensão 2, ela reduz a chance de ser atacada por inimigos quando o HP tiver menos de 50%. Na Ascensão 4, ela avança a aproximação dela em 20% depois de usar um ataque básico. E na Ascensão 6, enquanto ela estiver no estado melhorado, ela recebe Penetração Quantum, para dar mais dano, porque quanto mais melhor. Constelação eu não vou entrar muito em detalhes, porque ela é um personagem 5 estrelas. Quando for um 4 estrelas eu detalho melhor Constelação. Light Cone, obviamente, o melhor para ela seria o dela mesmo. Aumenta a taxa crítica, para cada 10 de velocidade extra, aumenta o dano da skill e do ataque básico, e aumenta o dano crítico da Ultimate. Ele estaca até 8 vezes, então foi perfeito para ela, já que ela ganha velocidade na skill. Em segundo lugar ficaria o do Yan King. Ele aumenta o dano crítico, e quando a skill ou o ataque básico não resultar em crítico, ele aumenta o critical rate por uma certa porcentagem por um turno. O problema é que tem um período de espera para poder ativar esse efeito novamente. Além desses, também tem um que era farmável até o Closed Beta 3. Ele vinha através do universo simulado da Herta. Esse Light Cone ele aumenta a taxa crítica e dá uma taxa adicional quando o inimigo está com menos de 50% de HP. Além disso, quando você derrota um inimigo, aumenta o ataque do usuário por 3 turnos. De opção 4 estrelas, tem duas mais acessíveis, que seria o Light Cone do Danheng, que aumenta o ataque do usuário, e se tiver menos de 2 inimigos, aumenta a taxa crítica. O outro seria o da Sushang, que para cada vez que você acertar um inimigo, aumenta o dano. Estaca até 5 vezes e reseta quando você muda de alvo. Então, para canto que tem muito alvo, não é tão bom, mas para boss é muito bom. De T4, o último que sobra é um que aumenta a taxa crítica. Depois de você dar crítico, ele tem uma chance de tirar um buff de um inimigo. Eu não achei esse muito interessante, se eu não me engano ele é do passe de batalha. Ele é meio mais voltado para utilidade, sendo que a classe de caça é feita para dar dano em alvo único. Então não me parece tão bom assim. O teste de artefato vai ser o de dano Quantum. 4 peças quando o inimigo tiver fraqueza contra Quantum. Se o inimigo não tiver fraqueza contra Quantum, o bônus de 4 peças não vai servir. Então você vai ter que complementar com um set que dá 10% de ataque, 2 peças. Agora para o set de ornamento planetário, de início você vai utilizar o que dá 12% de ataque, e quando a velocidade ficar mais de 120 dá mais 12% de ataque. Esse set a Cilly consegue ativar sozinho, depois que ela usar a skill normal. Outra opção que provavelmente vai ser mais pro endgame, vai ser o de crit rate. Tem 2. Um deles, quando você tem mais de 50% de taxa, a Ultimate e o ataque extra dão 15% a mais de dano. O outro, que é quando você atinge 80% de taxa, aumenta em 20% o dano da skill e do ataque básico. Pro time, a recomendação seria Bronya. Além de buffar, ela consegue adiantar o turno do aliado, então pra Cilly que consegue resetar, tem um turno extra para atacar, isso é bem mais roubado. Welch, além de ter lentidão, ele também enfraquece os usuários, dá aprisionamento, é algo muito bom para ter no time com ela. A Ting-Yun já é mais acessível, é um personagem 4 estrelas, ela buffa ataque por cento e buffa dano bônus na Ultimate. Além de ajudar na recarga de energia com a Ultimate dela, então a Cilly vai conseguir ultar mais e vai ter mais dano. A Asta vai mais para a parte da utilidade. Além dela quebrar muito escudo, ela buffa ataque por cento e também buffa velocidade, o que é muito útil principalmente se você tiver o cone de luz da Cilly. Outra opção de 4 estrelas seria a Pela.
ela consegue reduzir defesa com a técnica dela e com a ultimate. Então vai ajudar a Cilly a dar mais dano. Além desses, tem outras 3 opções que não são tão úteis, mas quebram o galho. Que seria a Himeko, a Clara e a Herta. Himeko, quando você quebrar o escudo de um inimigo, ela vai lançar um ataque coordenado. Esse ataque pode enfraquecer os outros inimigos e ajudar a Cilly a conseguir a melhoria. A Clara e a Herta seria mais ou menos a mesma ideia. Herta, quando você desce mais de 50% do HP, ela dá um ataque extra. Clara, quando um aliado é acertado, o Svarog retalha. Então seria mais por esse dano para facilitar a Cilly a pegar o reset. Cilly é um personagem muito forte, pelo que eu vi dela, tanto para alvo único quanto para vários inimigos, ela consegue ser bem útil. Para farm, se tiver 4 inimigos e ela tiver a ult, ela consegue limpar os 4 brincando, é bem rápido para fazer. E boss também, tem gente que diz que a técnica dela fica meio inútil, porque contra boss não daria para resetar, mas tem muito boss que invoca minion. Então quando ele invoca um minion, você mata o minion e consegue um reset para bater de novo. Você não tem perca de dano, diferente dos outros personagens que se matassem um minion ia ter que esperar voltar o turno de novo. Além de ser uma personagem bem forte, o elemento dela também beneficia muito no jogo. Quantum, Imaginary e Físico tem muito inimigo com fraqueza, e entre os Quantum a gente só tem a Cilly e a King Q, que teve muita gente que não gostou porque o golpe da King Q é meio que RNG. A Silverwolf ninguém sabe quando vai lançar, então por hora vão ser só as duas até a Silverwolf aparecer. É uma personagem muito forte, recomendo bastante. Não vou tentar pegar porque não gosto da Cilly, por causa do Honkai Impact Third, coisa pessoal. Mas é isso, deixa aí nos comentários a sua opinião. Muito obrigado pela participação até aqui e até a próxima.